Olá, muito boa tarde para você. O Pauta Aberta desta terça-feira, dia 19 de abril de 2022, está no ar. Eu sou o Odilon Araújo, esse é seu noticiário da tarde aqui na TV Evangelizar. A você de casa, em todo o país, sempre ligadinho na nossa programação. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia. Vamos juntos, então, a partir de agora, com os destaques do nosso jornal de hoje. A renda do trabalhador brasileiro está mais baixa no país e o valor, considerando a inflação, atingiu a média mínima histórica, de acordo com análises dos números do IBGE. São mais de 33 milhões de pessoas que vivem com rendimento de até um salário mínimo por mês. O número de divórcios dispara no país em 2021 e revela mudanças nos comportamentos dos casais ao longo dos 2 anos mais críticos da pandemia. A guerra da Rússia contra a Ucrânia dura 55 dias e nesta terça-feira o Kremlin anunciou que as ofensivas dos soldados de Moscou serão mais fortes, principalmente no leste, na região do Donbass e na cidade portuária de Mariupol. Apenas nesta madrugada foram registrados mais de 1.200 ataques russos contra a Ucrânia. E neste dia 19 de abril, dia de Santo Expedito, santo das causas urgentes, a gente preparou uma reportagem que conta um pouquinho da história dessa figura tão importante da Igreja Católica. E a TV Evangelizar relembra hoje a você a história de um cara que, apesar da correria do dia a dia, jamais deixou de ser um sonhador. A luta, a causa de vida do Diego Saldanha é fazer a limpeza do rio que passa bem ao lado da casa dele. Fique ligadinho com a gente, o Pauta Aberta desta terça-feira já começou. E o Brasil chegou a um recorde histórico que preocupa. Mais de 33 milhões de pessoas vivem hoje, no máximo, com a renda de um salário mínimo. Os números foram divulgados pelo IBGE e analisados por uma das maiores consultorias de economia do país. Uma realidade triste compõe o cenário do país. A renda média do brasileiro chegou numa mínima histórica, ou seja, para 1/3 dos trabalhadores na informalidade, a remuneração mensal não chega a um salário mínimo, que hoje está em R$ 1.212. Os que ganham menos ocupam a maior fatia da população na divisão por faixas de renda. Eles costumam ter baixa escolaridade e não têm carteira assinada. Segundo o levantamento de uma das maiores empresas de consultoria no setor econômico, com base nos dados divulgados pelo IBGE, o Brasil terminou o ano passado com 33,8 milhões de trabalhadores com rendimentos de até um salário mínimo, ou seja, 36% do total de ocupados. Esta é a maior queda registrada na renda dos brasileiros desde 2012. Em um ano, o salto foi de 12,2%, o que representa 4,4 milhões de pessoas a mais ganhando menos. Os números não permitem identificar quantos trabalhadores recebem menos que o piso mínimo nacional, mas revelam que 21,9 milhões tiveram renda entre meio e um salário mínimo no trimestre encerrado em dezembro de 2021. Outros 9,6 milhões receberam até meio salário mínimo e 2,2 milhões não receberam nada. Segundo especialistas, a situação é resultado do aumento do número de desempregados em decorrência da pandemia, pois o mercado formal não conseguiu absorver esses trabalhadores. É uma situação muito difícil, né? Há muitos trabalhadores no país. Olha só, dos brasileiros que estão no mercado informal, 49%, de acordo com a pesquisa, têm ensino fundamental completo. 40,4% têm um ensino médio completo ou incompleto e 10,2% chegaram ao ensino superior. Na distribuição por cor, 57,2% são pardos, 30,2% brancos e 12,5% são pretos. É importante destacar que, além de serem trabalhos sem vínculo formal e de baixa remuneração, são ocupações em que quase nunca se sabe qual será a renda no fim do mês. De acordo com estudos realizados pelo Observatório das Metrópoles, em parceria com a PUC do Rio Grande do Sul e a Rede de Observatórios da Dívida Social na América Latina, 23,6% da população das regiões metropolitanas vivem com renda per capita de, no máximo, 1/4 do salário mínimo. Acreditem, esse percentual ficou ainda maior no auge da pandemia, quando chegou a quase 30%. E termina amanhã o prazo para os candidatos confirmarem aí as informações, do programa Universidade para Todos. O candidato que não apresentar os documentos ou perder o prazo vai ser reprovado.
Termina nesta quarta-feira o prazo para que os pré-selecionados na lista de espera do processo seletivo do ProUni comprovem as informações dadas no ato da inscrição. O prazo para que as universidades participantes emitam o documento de concessão ou não da bolsa é de 22 de abril a 3 de maio. Os documentos do pré-candidato devem ser entregues na universidade em que foi pré-selecionado, e a perda do prazo ou a não comprovação das informações implica na reprovação do candidato. Cerca de 545 mil pessoas se inscreveram nessa edição do ProUni, número que registrou o recorde de 273 mil bolsas. E o número de divórcios, gente, disparou no Brasil no ano passado. Foram mais de 80 mil divórcios registrados. Veja na reportagem. No total, foram 80.573 divórcios registrados no Brasil só em 2021. O número representa 4% a mais que em 2020. É necessário lembrar que neste levantamento não estão os divórcios judiciais. Então, o número de pessoas que se divorciaram é ainda maior. Num comparativo entre os estados brasileiros, o Distrito Federal foi o que teve o maior aumento de divórcios no ano passado, com 40% a mais de registros, seguido pelo Amapá, Acre, Pernambuco e Roraima. Já em números absolutos, São Paulo saiu em disparada. Foram 17.701 divórcios só em 2021. Em segundo lugar, vem o Paraná, com 9.501 divórcios, e Minas Gerais, com 8.025. A possibilidade de se fazer todo o processo do divórcio online é um dos motivos que impulsionou o aumento do número de casos, segundo informações oficiais. A migração dos serviços dos cartórios para o meio digital acontece desde julho de 2020, em decorrência da pandemia de Covid-19. Nosso assunto agora é saúde pública. Você sabe o que vai mudar no Brasil com o fim do estado de emergência sanitária nacional com relação à Covid-19? A decisão deve mudar parte das medidas para controle da pandemia, como, por exemplo, o uso de máscaras, a compra de remédios e até a vacinação. Mesmo com os casos de Covid-19 em queda no Brasil, a pandemia ainda não acabou. Só no domingo foram registrados 2.243 novos casos e 18 mortes. Já a média móvel de mortes no país chegou a 100, que é a menor desde o dia 5 de janeiro deste ano. De acordo com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, o governo vai divulgar um ato normativo com explicações sobre as adaptações a serem realizadas a partir de agora com relação à pandemia. Com o fim da emergência em saúde pública, o Ministério da Saúde acredita que mais de 2.000 normas caiam em todo o país. Entre elas estão a possibilidade de comprar medicamentos e insumos médicos sem licitação. A OMS, Organização Mundial da Saúde, ainda não reavaliou a situação de emergência internacional e não há prazo para isso, mas cada país pode decidir sobre a situação com base no cenário epidemiológico de cada região. Os estados vão ter prazo de 1 a 3 meses para se adaptar às novas regras a partir do momento que o governo divulgue as mudanças. Já o Ministério da Saúde pediu à Anvisa que autorize a manutenção por até 1 ano do uso emergencial de alguns produtos para combater a Covid-19, como a vacina Coronavac. Com o fim do estado de emergência sanitária nacional, normas como o uso de máscaras, do teletrabalho e da regulamentação da telemedicina podem sofrer alteração. Segundo o Ministério da Saúde, a decisão foi tomada por causa da alta taxa de vacinação no país, com 73% da população vacinada, além de uma melhora no cenário epidemiológico. Chá de plantas, medicamentos à base de ervas medicinais. Você gosta de usá-los? Pois saiba que uma cartilha com informações importantes que orientam a população, lançada pelo governo federal, dá o alerta sobre os riscos e benefícios a quem gosta de usar os fitoterápicos. Seu Adão conta que tem o hábito de tomar chá de plantas e que usa medicamentos fabricados à base de ervas medicinais. Ele diz ainda que faz tudo com orientação e que só compra os produtos em lojas seguras. Tem que ser uma loja credenciada, que tenha realmente qualidade na medicação, porque manipular medicação é uma coisa séria, né? Plantas medicinais têm propriedades que aliviam e curam algumas doenças. E os fitoterápicos são os medicamentos feitos de plantas. A Anvisa quer que a população entenda essa diferença e que tenha cuidado com o uso dos chamados produtos naturais. Por isso, lançou uma cartilha.
a gente traz alguns mecanismos e informações que facilitam e possibilitam que um cidadão consiga fazer esse tipo de avaliação e de consulta. A cartilha é de graça e pode ser encontrada na página da Anvisa. Ensina o cidadão a saber, por exemplo, se um fitoterápico é ou não registrado na agência e se é falsificado. No mercado existem medicamentos irregulares, que são aqueles medicamentos que não são autorizados pela Anvisa, e esses medicamentos eles podem estar contaminados com substâncias tóxicas, micro-organismos e até mesmo medicamentos sintéticos. Tem ainda as orientações sobre agir com prudência com o chá das plantas, que se for usado de forma errada pode causar intoxicação e até levar à morte. Somente farmácias de manipulação, laboratórios de indústria e a farmácia viva são capazes de garantir essa qualidade, essa estabilidade desses medicamentos. Essas são informações importantes aí de orientação, que chegam nessa cartilha lançada agora pelo governo federal. Informações muito importantes aí para alertar as pessoas. Vamos falar agora de uma viagem muito especial, da qual você pode fazer parte. É a peregrinação Caminhos de São Paulo, Turquia e Grécia, julho de 2022. Vamos juntos com a TV Evangelizar, a Peregrina Brasil e com o padre Evandro Landri e a Missão Guadalupe conhecer os locais onde o grande apóstolo São Paulo percorreu, evangelizando na Turquia e também na Grécia. Vão ser 16 dias de espiritualidade, com imersão na Bíblia e na cultura destes dois países muito especiais. Vamos ver de perto Atenas, Hidra, Poros, Égina, Santorini, Corinto, Esmirna, Éfeso. No roteiro também você vai poder conhecer a Capadócia, a terra de São Jorge, e fazer uma incrível viagem de balão. Você vai visitar a cidade de Tarso, onde Paulo nasceu, e por último vai conhecer Istambul, a antiga Constantinopla. Peregrinar nos faz entender melhor as Sagradas Escrituras. Peregrinar também é evangelizar. Peregrina Brasil e TV Evangelizar, realizando seu sonho, é a nossa missão. E agora vamos para a região norte, para Maringá, porque por lá animais abandonados e vítimas de maus tratos são resgatados por uma ONG chamada Salvando Vidas. A entidade desenvolve um trabalho social há 7 anos e é importante lembrar que esse ato de abandonar os animaizinhos é crime. 4 cachorrinhos deixados em uma residência desocupada em Maringá, região noroeste do Paraná. As condições do espaço onde os animais estavam entregavam a situação de completo abandono. Um ambiente sujo, sem água e sem comida. Nada. Nestas outras imagens, 36 animais, entre cães e gatos, foram resgatados na residência de uma médica veterinária no município de Itambé. Alguns eram mantidos dentro de gaiolas, todos sujos, desnutridos e em condições precárias. Olha o tanto de mosca, olha a nojeira. Esses animais foram resgatados pela ONG Salvando Vidas, que há 7 anos realiza um trabalho social em Maringá. Não é só resgatar, tirar da rua e colocar aqui dentro e botar ração e tá tudo bem. Não, o animal precisa fazer exame, castrar, vacinar, tomar vermífugo, tomar antiparasitário contra pulga e carrapato. E dá para acreditar que essas fofuras aqui são as mesmas do vídeo? Desde que chegaram no espaço, eles receberam os cuidados da equipe da ONG. Passaram por atendimento veterinário, têm água, comida e vivem assim, soltos. Ela tá ficando cega. Situações como as que foram mostradas caracterizam abandono e maus tratos e são consideradas crimes. Nós temos uma legislação que ao longo dos anos ela vem sendo aprimorada de acordo com as situações que vão surgindo. Essa é uma delas. Nós incluímos um artigo na legislação que para esses casos nós notificamos o dono do imóvel de modo que a gente possa identificar quem são as pessoas que deixaram os bichos para trás. E aí aplicar a multa de R$2.000 por bicho que eles abandonaram. O apelo de quem diariamente luta pelo direito dos animais é de que as pessoas tenham uma mudança de mentalidade e entendam que eles também precisam de proteção. A conscientização é o principal passo para a gente poder mudar toda essa situação. Os animais precisam sim ser respeitados, amados, cuidados, como qualquer
qualquer vida, né? Porque eles têm sentimento e eles amam incondicionalmente uma pessoa. Então não é justo um animalzinho que ama tanto ficar acorrentado, um animalzinho cheio de carrapato, um animalzinho doente, ou uma pessoa colocar um animal no carro, parar e despejar na rua como se fosse um lixo. Veja no próximo bloco uma terça-feira de fortes ataques da Rússia contra a Ucrânia e de disparos de mísseis de Israel contra a faixa de Gaza. Pauta Aberta está de volta para esse segundo bloco. A você de casa, sempre ligadinho na nossa programação. Mais uma vez, muito obrigado pela sua companhia. A invasão da Ucrânia pelas tropas russas chegou hoje ao 55º dia. 55 dias de guerra, perdas irreparáveis. E nesta terça, a Rússia disse que deu início a uma nova fase da ofensiva. Por isso, foram muito mais ataques registrados. De acordo com informações vindas de Moscou, apenas hoje foram 1.260 ataques à Ucrânia, que começaram ainda de madrugada. Os ataques russos estão concentrados no leste do país, em pontos considerados estratégicos para enfraquecer a resistência ucraniana. Atingiram estoques de combustíveis e diferentes alvos militares. A cidade de Kremina foi uma das mais atingidas. A Rússia tem planos de assumir esta e várias outras cidades na região separatista. Da mesma forma que os ataques são ferozes no Donbass, onde ficam Donetsk e Luhansk, ganharam também mais força as ofensivas no sudeste do país, para uma tomada definitiva de Mariupol. A cidade sitiada há várias semanas, apesar de estar isolada e desabastecida, ainda resiste. Mas hoje o Ministério da Defesa da Rússia já cravou que no último ponto de resistência em Mariupol, uma área industrial nos arredores da cidade, os soldados teriam se rendido. O governo da Ucrânia não confirmou as informações. Um líder checheno, forte aliado da Rússia, afirmou que ainda hoje as tropas russas vão assumir o controle do complexo industrial de Azovstal. Além de militares que resistem, há aproximadamente 1.000 civis escondidos na região. O momento é de confrontos duríssimos, porque um ultimato já foi dado pelos russos. O aviso aos militares e estrangeiros que defendem a Ucrânia dessa invasão não poderia ser mais claro. Não desafiem a sorte, baixem as armas e se entreguem, disseram os soldados de Moscou. Mais a norte, a cidade de Kharkiv, hoje de novo esteve na mira dos ataques russos. E de acordo com autoridades locais, ao menos 3 pessoas morreram e outras 16 ficaram feridas com os mísseis desta terça que chegaram à região. Para os analistas internacionais, é a aposta mais forte da Rússia desde o início da guerra, já que até o momento as tropas de Moscou, apesar da invasão da Ucrânia, não conseguiram conquistas expressivas no país. De Kiev, o presidente Volodymyr Zelensky confirmou que a guerra entrou em nova fase, com ataques pesados registrados no Donbass. E palavras de extrema força e resistência vêm da capital ucraniana. O chefe de gabinete do presidente, Andrei Yermak, afirmou, abre aspas, acreditem no nosso exército que ele é muito forte, fecha aspas. Em meio aos pesados ataques dos soldados de Putin, o Kremlin hoje acusou a Ucrânia de ter realizado o que teria sido a terceira ofensiva de forças de Kiev ao território russo. Teria sido um ataque à cidade de Belgorod, a 40 quilômetros da fronteira. Um ataque a mísseis teria deixado ao menos 3 pessoas feridas e atingido 30 casas. Os fornecimentos de gás e energia elétrica também ficaram comprometidos em Belgorod. A Ucrânia ainda não se manifestou sobre as acusações vindas de Moscou. E esta terça-feira foi marcada também por ataques de Israel à faixa de Gaza. Forças israelenses atacaram a faixa de Gaza na manhã desta terça-feira, noite de segunda no Brasil. O ataque ocorreu após o disparo de um foguete do enclave palestino contra Israel, informaram testemunhas e o movimento islâmico Hamas. Aviões israelenses lançaram os ataques ao sul da faixa de Gaza, disseram testemunhas, enquanto o braço armado do Hamas disse que abriu fogo contra os aviões.
Parabéns aos homens da resistência que enfrentaram os aviões de guerra com nossa defesa antiaérea, disse Hazen Kassem, porta-voz do Hamas, em comunicado. Kassem assegurou que as forças israelenses atacaram lugares vazios. Testemunhas e fontes de segurança na faixa de Gaza não relataram feridos nos ataques, realizados depois que um foguete foi disparado daquele território palestino em direção a Israel e foi interceptado pelo sistema antimísseis Domo de Ferro. Em retaliação a esse ataque, aviões de guerra do exército israelense atacaram fábricas de armas da organização Hamas na faixa de Gaza, informaram os militares israelenses. Os eventos ocorrem após a violência do fim de semana dentro e ao redor da esplanada das mesquitas, o terceiro local sagrado do Islã e o primeiro local sagrado do judaísmo, onde mais de 170 pessoas ficaram feridas, a maioria palestinos. Aqui no Brasil, um programa do governo federal dá residência temporária a pessoas que moram nas ruas há mais de 5 anos. Além da casa, elas recebem atendimento psicológico. A meta é também recolocar essas pessoas no mercado de trabalho. No Brasil, mais de 220 mil pessoas vivem em situação de rua. Os dados de março de 2020 são do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Para mudar essa realidade, o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos fornece um lar para quem se encontra nesta situação. O Luiz foi um dos beneficiados pela iniciativa. Simplesmente andar na calçada de cabeça erguida, não poder tomar um banho, nem fazer a barba. Quando eu cheguei, eu sempre tive o sonho, poder restaurar minha vida. Terezinha e Loir Caetano também podem viver em paz agora que conseguiram um lar pelo Moradia Primeiro. Só na cidade de Curitiba, o projeto recebeu do governo federal investimentos da ordem de R$800 mil. Feliz é de quem tem um cantinho, um tetinho para dormir, tomar seu banho e ficar em paz. Porque a rua eu não quero para mim e não desejo para ninguém. O Moradia Primeiro oferece residência temporária a cidadãos em situação de rua há mais de 5 anos. As pessoas atendidas também recebem suporte psicológico e acesso a outras políticas públicas. Não adianta simplesmente você colocar, como eu dizia, uma pessoa em situação dentro de uma casa, pronto, eu vou e deixá-la ali. Não, você vai ter que realmente dar uma assistência para ela, para que ela possa cumprir realmente e se restabelecer socialmente, buscar um emprego, buscar voltar a ser aquele ritmo de vida que as pessoas acham que talvez seja o ideal, mas a gente acredita que então seja assim para você perceber que a autoestima dessa pessoa também é importante. A maior parte das pessoas atendidas pelo projeto são homens, jovens e a população LGBT, que muitas vezes cai nas ruas por falta de oportunidades. Muitas vezes as oportunidades são muito limitadas de emprego e de trabalho mesmo digno. Para mudar essa situação, o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos lançou o Plano Nacional de Empregabilidade LGBT. O Plano Nacional de Empregabilidade, ele surge da necessidade das pessoas, principalmente a população trans, estarem incluídas socialmente no mercado de trabalho, Por quê? Porque culturalmente nós somos vistas ainda como profissionais do sexo. É muito comum que a gente veja pessoas LGBTs, gays, lésbicas, transexuais em ramos ligados à beleza, não é? Ou mesmo relacionados à indústria do sexo. O que nós estamos vendo é a oportunidade de também abrir projetos e opções para que essas pessoas também tenham outras formas de inclusão produtiva, outras formas de trabalho e de inserção social e comunitária. É uma ajuda social importante, que chega a tantas milhares de pessoas passando necessidades hoje no nosso país. Gente, hoje é comemorado o dia de Santo Expedito, santo das causas justas e urgentes e que não adia o auxílio que pode nos oferecer agora. Por não renunciar à sua fé, Expedito foi decapitado no dia 19 de abril do ano de 303, em Melitene, na Armênia. Vamos agora então acompanhar como Expedito se tornou um santo. Expedito não tem uma data de nascimento conhecida.
Sabe-se que ele era um soldado romano. Ele se tornou famoso por manter a disciplina dos soldados e todos o respeitavam. Expedito levava uma vida devassa até que teve um encontro com Deus e se converteu ao cristianismo e mudou sua vida por completo. Mas tudo isso aconteceu quando Expedito em uma noite teve um sonho e apareceu diante dele um corvo e lhe disse: amanhã. Isso queria dizer para ele deixar para outro dia sua conversão. Cheio de fé, o soldado não pensou duas vezes. Pisou no corvo e disse: hoje, nada para depois, tudo no agora. Por isso, é considerado o santo das causas urgentes, da solução imediata. É hoje dia de orações, né? Para São Expedito, dia de São Expedito, 19 de abril. E 4 jogos movimentam a noite dessa terça-feira pela Copa do Brasil. Confira. No Maracanã, o Fluminense recebe o Vila Nova de Goiás às 9h30 da noite. Um pouco mais cedo, às 7h30, na Fonte Nova, em Salvador, o Bahia enfrenta o Azures, do Paraná. Às 7 da noite, em Maceió, tem CSA e América Mineiro, no estádio Rei Pelé. E o outro jogo, das 9h30 da noite, será o duelo entre Remo e Cruzeiro. Jogo de ida hoje disputado em Belém do Pará, no Baenão. Compromisso importante para o Cruzeiro fora de casa, numa disputa difícil contra o Clube do Remo, que tem uma torcida forte e vibrante em Belém do Pará. Noite de emoções pela Copa do Brasil. E a TV Evangelizar contou há 4 anos a história de um cara batalhador no dia a dia, como tantos milhões de brasileiros, que, pensando no meio ambiente, jamais deixou de ser um sonhador. O Diego Saldanha, morador de Colombo, na Grande Curitiba, quando criança, brincava nas águas do rio Atuba, que passava ao lado da casa dele. O tempo passou, o rio ficou poluído, tudo muito diferente. Incansável, o Diego projetou o que ele chama de ecobarreiras e faz a parte dele tão importante para cuidar da saúde do rio, persistindo assim na realização de um ideal, que é cuidar do meio ambiente pensando também no futuro do planeta. Num dos cruzamentos da cidade, um vendedor ambulante chama atenção. Peão jovem. Não, obrigado. De camisa azul identificada e uma placa de aceito cartões, Diego tenta ganhar a vida em meio aos carros e à insegurança de uma grande capital. Daqui que sai o meu sustento, da minha esposa e os 2 filhos, né? Minha esposa também trabalha, ajuda, mas 80% da renda sai da venda de fruta aqui. Esse ponto é do Diego há anos. No abre e fecha do semáforo, tem apenas 48 segundos para convencer e conquistar os clientes. Tem dias que vende muito bem, tem dias que já é mais fraco de venda. É só que a gente vai levando, né? O trabalho é cansativo. Exige muita paciência e persistência. Não adianta você chegar aqui apavorado, querer vender tudo em prazo de meia hora. Você tem que ter calma, conversar com o cliente, dar um bom dia. Às vezes o cara passa meio estressado, você conversa com ele. Flagramos várias e várias tentativas até que ele conseguisse fechar a primeira venda. Valeu, obrigado, hein? Diego vende o que está na época, em especial as frutas, que saem o ano inteiro. Já no frio é a vez do pinhão. Leva hoje, amiga. Olha que lindo o pinhão. Valeu, obrigado. Botas, luvas e uma rede especial. É quando volta para casa, já no meio da tarde, que Diego assume outra função, a de zelador do rio Atuba. O rio passa atrás da casa dele em Colombo, próximo a Curitiba. Um vizinho de 30 anos. Eu nasci na região aqui. Nadei, pesquei nesse rio aqui. Aproveitei o rio como tem que ser, né? Aí o tempo foi passando, eu percebi que o rio estava morrendo. Meus filhos sempre me perguntavam por que não podia nadar aqui, né? Falei questão de sujeira no rio, poluição. Então eu decidi, como cidadão, fazer minha parte também, né? Não só reclamar como a maioria do pessoal fica reclamando, cobrando do poder público. Eu acredito que eles têm a responsabilidade deles também, mas nós, como cidadão, também devemos fazer nossa parte, né? Mas foi a ação do homem que tirou o encanto das águas. Os peixes que restaram são poucos. Diante dessa situação, hoje o Diego faz outro tipo de pescaria.
Materiais recicláveis como garrafas PET são separados e viram renda para a escola da cidade, onde um dos filhos do Diego estuda. Conseguimos fazer a pintura do parquinho, nós compramos alguns livros, alguns jogos novos, né? Fizemos a pintura desse espaço aqui. No início do ano também sobrou tinta desse espaço, nós pintamos a quadra do ginásio de esportes, que estava bem apagada. Então são várias coisinhas que a gente vai fazendo para melhorar o dia a dia das crianças na escola. Quem diria que tudo começou pensando nos filhos? É um sonho distante, mas que um dia eu não preciso ter ecobarreira mais aqui, né? Que eu chegue para você e falo assim, ó, não precisa mais porque não passa mais lixo no rio. Hoje Diego percorre escolas, empresas e projetos sociais para falar sobre a ecobarreira. Olha só essas fotos. Tornar a criação ainda mais eficiente é sempre um desafio. Acompanhamos a instalação de uma nova ecobarreira que ele criou. Nós pegamos um galão maior, né? A anterior tem 20 litros, essa nova agora tem 50 litros. Então a capacidade de segurar resíduo, eu acredito que vai ser dobrado, né? Então nós vamos poder ajudar mais o Rio Atuba, mais o meio ambiente. E tenho certeza que vai ser um sucesso igual foi a outra passada. O incentivo que ele está dando, está passando além dos muros da nossa escola, né? Além de tudo isso aqui. Eu acho que é uma coisa realmente, ele é um exemplo das pessoas que fazem alguma coisa por onde eles moram. Linda história, incansável, né, o trabalho do Diego, e com este exemplo que é uma importante lição para todos nós. Hoje a gente se despede. Muito obrigado pela sua companhia. Ótimo restinho de tarde para você. A gente tem um novo encontro marcado para amanhã à tarde aqui no Pauta Aberta na TV Evangelizar. Tchau, tchau. A gente se vê amanhã.